E aí eu queria finalizar aqui com um poema do Mário Quintana, Inscrição para o Portão do Cemitério. Na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce uma estrela, quando se morre uma cruz. Mas quantos que aqui repousam hão de emendar-nos assim? Ponham-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. E é isso que eu queria passar para vocês. Se tiver uma pergunta, um comentário, a gente pode conversar um pouco aqui agora. Felipe, assim, excelente exposição, né? Assim, possibilita várias questões para a gente refletir aqui, né? Dentre elas, queria colocar já uma primeira, porque assim, à medida que você foi expondo, né, foi apresentando o caso principalmente, eu pude ir percebendo, né, realmente que dentro do processo de individuação, a morte, né, é um momento único, singular, mas muito importante para que o ego possa ter uma oportunidade de reconciliação com o self. Você vê assim mesmo, assim também? Com certeza. Né? Parece que, assim, que ao longo da vida existe aquele embate, né? Aquele conflito. Né? O ego quer uma coisa, busca uma coisa, o si mesmo, ou a vida, ou o nome que você queira utilizar, apresenta outro caminho, né? Outras possibilidades para esse ego. Às vezes o ego aceita e realiza, às vezes o ego recusa, rejeita, não quer nem olhar. Aí, como você falou no começo, vira sombra, né? E aí fica esse conflito durante um bom tempo, né? Mas parece que no desfecho de um ciclo de vida, né, quando a pessoa se aproxima da finitude, parece que assim as coisas vão se fechando e o indivíduo vai percebendo que ele tem talvez uma última chance, uma última oportunidade, né, para se reconciliar consigo mesmo, né? Com certeza. E é uma chance que a gente pode aproveitar. É isso que o Memento Mori traz, né? A memória de que nós viemos passar por isso, para que a gente esteja preparado para esse grande encontro. Pode ser bom, pode ser ruim, depende de como você vai vivenciar, né? Tem um trecho do Jung aqui, que eu até nem comentei aqui, que ele fala sobre, deixa eu pôr aqui de novo, ele fala sobre um período que ele passou de grande sofrimento, uma carta que ele mandou, eu acho que fala isso que você disse aí, Val. Foi uma doença que ele teve à beira da morte, acho que ele tinha uns 60 e poucos anos, 70. E daí ele escreve na carta assim, né? O difícil é apenas isto, desprender-se do corpo, ficar nu e vazio do mundo e do livre-arbítrio. Quando se consegue abrir mão do furioso desejo de viver, quando se tem a impressão de cair numa neblina insondável, é então que começa a verdadeira vida, implicando tudo aquilo que viemos fazer e que nunca alcançamos. É algo indescritível de tão grande. Então é isso que você comentou, é uma coisa muito forte, muito impactante, e aqui o Jung está falando da experiência dele, né? Ele não está falando algo conceitual, ele está falando de que ele vivenciou, que é quando você abre mão do furioso desejo de viver, é que a vida verdadeira começa. E vida verdadeira é isso que a gente pode entender como aquela que está integrada no fluxo, que segue o caminho da individuação. Então, tem a ver, o caminho de individuação tem a ver com o despojamento do desejo de viver, tem a ver com isso, né? E é isso que acontece, né? Nesse desfecho derradeiro que acontece, é o momento em que acontece de uma forma mais intensa, né? Mais do que em outros momentos da vida. E o que me faz também pensar e lembrar do processo alquímico, né, principalmente da mortificatio, da mortificação, né? Então, realmente é necessário, né, que o ego morra para que possa haver um renascimento. E nesse processo de morte e renascimento, é como se o ego desse um passo a mais no caminho da transcendência, né, para que ele possa encontrar uma conexão mais ampla, né, com a dimensão transcendente do self. Aí entra nesse debate, né, entre humanismo
e o transcendente, ou a transcendência, ou o transpessoal, a transpessoal, né? Numa visão humanista, né, a gente tem a tendência de olhar mais para aquilo que é bom para nós, né? E aí inclui o ego, aquilo que era bom é bom para mim, né? O que eu desejo. Então, é natural que dentro de uma visão de mundo em que as pessoas busquem uma vida longa e próspera, né? É natural que o ego queira ter uma vida longa e próspera, abundante, feliz, alegre, né? Mas nem sempre é isso que a vida quer, determina, possibilita para aquele indivíduo, né? A vida, o self, Deus, enfim, o poder superior, o nome que você queira dar. E aí chega um momento da existência do indivíduo em que ele vai ter que se deparar entre aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer e aquilo que é imposto, é colocado, é apresentado para ele, né? E ele vai ter que se posicionar diante disso de uma forma dialética. Ele não pode nem sucumbir àquilo que é imposto, se submeter 100%, né, àquilo que é imposto, e nem ele pode negar 100% aquilo que é imposto, né? Então ele tem que encontrar aquele velho caminho do meio, né, Felipe? E Exato. aí é esse processo aí, durante a vida, que vai possibilitar o processo de individuação, né? E aí volta a questão da sombra, né? Quando eu quero muito uma coisa, naturalmente, dentro da autorregulação psíquica, uma outra parte da psique que se manifesta passa a querer o contrário, né? Naturalmente, né? Então, se eu olho muito para a direita, naturalmente a energia em potencial vai se manifestar muito na esquerda, né? Então, quanto mais eu olhar para a direita, maior vai ser a chance da esquerda ficar mais forte, mais potente, né? E se apresentar para mim. Então, é fundamental, né, que possa haver, né, essa busca pelo caminho do meio, essa busca pela conciliação entre aquilo que é do humano com aquilo que é do transcendente, né? Encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Esse é o grande desafio, né, Felipe? Exato. E quanto mais você fizer esse caminho em direção a esses aspectos mais sombrios, mais fácil vai ser no final, né? Porque, eventualmente, no final, vai haver esse acerto de contas, eu acho que é esse, né, Val? Você caminhou sua vida inteira na direita. Você foi muito longe na direita. No acerto final, você vai ter que voltar muito para a esquerda. Então, vai ser muito mais difícil. O sofrimento talvez seja maior, né? Porque a dificuldade de deixar para trás aquilo que se fez. Ao contrário, se você levar uma vida em que você naturalmente vai caminhar para um determinado local, mas você percebe que existe um chamado para você voltar, e aí você volta, você vai meio que num zigue-zague, né, nesse caminho, você vai para um lado, vai para o outro, e vai tentando decifrar o caminho que esse si mesmo tá te apresentando ao longo da vida. No final, esse acerto de contas, né, que não é uma coisa moral, assim, o certo ou errado, mas é esse acerto, ele não vai ser tão difícil, né? É isso mais ou menos que o Jung comenta, assim, em determinados momentos ele percebe. E até a gente comentou, né, quando a Célia fez aquele comentário, sobre a dificuldade que muitas pessoas têm, né? Aqueles que tiveram muito medo de viver sua vida durante a juventude vão, muito provavelmente, ter medo de morrer quando forem mais velhos. Esse medo que impede de você caminhar para o lado da sombra, caminhar para o lado do desconhecido, né? Aceitar a sua função inferior e assumir ela nesse mundo, né? Que é uma coisa que é desagradável para nós, né? Toda a função inferior é realmente desagradável e ela tem que ser, justamente para que você possa fazer esse retorno e encontrar qual que é o tesouro que está no meio desse lugar obscuro, né? O caminho para o inconsciente é esse, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente refletir e conversar sobre essas questões, né? Entendendo que, né, a morte e a vida, ela não acontece de maneiras em rupturas, né? Ela acontece de uma maneira muito dinâmica e crescente ao longo da vida. Então, durante um dia, você vive e morre muitas vezes, né? Só que a gente não percebe isso, né? E quanto mais a gente fizer essa reflexão, mais tiver essa consciência,
desse processo, você não vai se assustar. Quando você envelhecer, você vai olhar no espelho, você já vai estar acostumado com aquilo, né? Eu mudei, já não sou mais a mesma pessoa. Alguma coisa em mim morreu. Mas eu já venho percebendo essa mortificação, essa evolução, né? Não é uma morte que ela vem e cessa e se encerra, né? Mas ela é uma morte que ela vem acontecendo ao longo do tempo. Isso facilita, né, o processo. Eu queria passar a fala para vocês. Quem tiver alguma colocação, alguma questão, fique à vontade. Célia? Assim, eu tenho que dar os parabéns, né, pela aula do Felipe, que esclareceu algumas dúvidas aqui que eu tinha, mesmo sendo faladas, mas eu entendi, né, porque também ligou com algo que, assim, o livro que eu li do Jung, né, A Natureza da Psique, e nos retratou, assim, a minha história, sabe? Foi muito boa a aula. Só tenho a acrescentar que foi, Felipe está de parabéns, e nós também, né, de estarmos tendo conhecimento dessa aula. E que venha mais aulas assim, né? Muito boa. Parabéns, Felipe. Perfeito. Sandro, levantou a mão. Edson. Obrigado, Célio. Foi sim. Parabéns também, Felipe. E aí, agora eu vou fazer um compartilhamento pessoal. Eu tenho 34 anos, mas teve uma etapa da minha vida que eu era extremamente autodestrutivo. E aí, por exemplo, eu sofri 2 acidentes de moto, fui parar no hospital. Quando acordava no hospital, dizia o seguinte para mim: eu ainda estou vivo, sofri um atropelamento de carro, acordei no hospital também, eu ainda estou vivo. Teve um dia que eu fui escalar um prédio pela fachada e eu me soltei. E naquele instante que eu fiquei solto no ar, foi um momento assim transformador para mim, porque foi o instante que eu disse assim: agora eu vou conhecer o que é que tem do outro lado. Só que por algum motivo eu caí para a varanda do apartamento de baixo. É tanto que quando eu me levantei, eu tive uma sensação de olhar para lá para o chão, porque eu poderia ter desencarnado, que eu fui ver. Eu não desencarnei não, ainda estou vivo. Mas esse instante foi também um instante que eu perdi o medo da morte. Foi um instante que eu disse assim, não vou mais para a destruição não, agora eu vou para a vida. Mas foi esse momento que você trouxe de até chegar na morte, parece que a gente tem medo. Depois que bate em algum lugar, disse, não, pronto, não faz mais sentido ir nessa direção, vou para outro local. Então, em vários momentos, essas recordações me vieram à mente. Obrigado pela aula. Obrigado pelo relato, né? Muito interessante, né? Como que a vida leva a gente, né, para determinados caminhos. Eu acredito que todas as experiências, né, devem ter mudado realmente o modo como você enxerga a vida. E é isso que traz, né, essa lembrança, assim, né, de que lembre-se de que vai morrer para você lembrar de viver. Né? O memento mori, a função dele é essa, né? Lembre-se da sua morte para que você lembre que você tem que viver. Né? Adora. Olá, vamos nós. Deixa eu te perguntar uma coisa, Felipe. Então, a gente, de alguma forma, poderia dizer que o medo da morte seria o medo do próprio processo de individuação, de entrar em contato com as nossas sombras, com a nossa função inferior, abrir mão desse ego? A gente poderia fazer um paralelo disso? Eu acho que sim. Tendo em vista que uma das primeiras consequências do início do processo de individuação é algum tipo de perda. É a sensação de que alguma coisa aconteceu e eu estou entregue em uma condição em que eu não tenho mais soluções. Né? E isso é uma mortificação. É um processo que eu sou obrigado a aceitar algo que eu não queria. Eu sou obrigado a aceitar essa sombra, a entrar em contato com ela. Então, o medo da morte, ele pode fazer com que
as condições desse processo de individuação, ele se torne mais intenso em determinado momento da vida, até a gente pode entender no caso do Erisandro, né, de acontecer, de você estar numa situação grave, né, uma situação de risco mesmo, como se o inconsciente quisesse forçar você a reconhecer alguma coisa que você não está prestando atenção. Então, acho que tem tudo a ver, sim. Porque... Pode falar. Não, eu entendo que a gente passa durante toda a nosso adulto jovem vivendo para fora, né? A gente é muito cobrado do material, né? A gente é muito cobrado desse desenvolvimento material. Então, e aí fica muito nesse ego, na formação desse ego, pelo desejo do pertencimento, né? Então, eu tenho que pertencer a uma família, eu tenho que pertencer a um grupo social, e isso vai fazendo com que a gente realmente se afaste da gente. Né, e desse processo de entrar em contato com né, o si mesmo. Né? Mas entendo também que há hoje uma perpetuação dessa juventude, né? Vide aí as redes sociais, e aí, como a sua paciente, né, que veio a morte, como uma necessidade dela de resgatar aquilo que ela não tinha, quer dizer, aquilo que ela não tinha vivido, aquilo que estava na função inferior. É tão interessante ela necessitar do colo da mãe e ter dificuldade com a filha, né? O quanto a gente precisa desses períodos de morte na vida da gente, e não só a morte pela doença, mas para entrar em contato mesmo com o que é a nossa verdade. Então, o medo da morte seria, na verdade, um paralelo o medo de entrar em contato com a nossa função inferior, aquilo que a gente esconde da gente mesmo. Com certeza. E aí, isso inibe o processo de individuação. Entendendo que talvez ele vai ocorrer mesmo se a gente tentar inibir ele, até no momento da morte. Isso eu sei muito de perto, né? Quando vem de turbulência, né? Eu me lembro que não tem muito tempo, eu ainda segurando esse adulto jovem, né? Super-herói, entrei em contato com a morte pela doença do meu irmão, e aí um dia eu sonhei com muitas crianças mortas, né? Muitas crianças mortas. E aí, enfim, eu estava mergulhada no processo mesmo, bem profundo, e logo que eu me vi caminhando nesse processo, eu sonhei eu parindo, né? Eu tendo um bebê. Então, é isso, mesmo que a gente evite, ele vem. De uma forma ou de outra, ele vem. Seja pela forma da sua paciente, ou seja, no momento de vida. Né? A dificuldade da morte é a dificuldade de negar isso. De que essa mudança vem. É isso. Que a mudança traz uma transformação, e transformação tem a ver com morte. Porque o que aparece é um não eu. Um não eu que precisa viver, que precisa ser reconhecido. E quando tem um não eu, o ego sente como vou ser substituído. E essa substituição vem com uma sensação de que eu vou morrer. Né? Então, são momentos de grande angústia, mas que logo após aparece uma vida nova, uma oportunidade. Então, todo momento de mortificação que a gente passa durante a vida, que são as perdas significativas, né, são grandes oportunidades de uma nova vida. Justamente é o oposto, né? É uma vida que morre para que uma outra possa nascer, uma outra forma de vida possa nascer. Por isso que é tão importante, né, a gente pensar nisso, falar. E por isso que é tão apaixonante. Quando eu fiz o curso de tanatologia, eu recomendo assim a todos estudarem, buscarem. É apaixonante, assim, porque são experiências muito profundas. São coisas assim que nos abastecem. É engraçado entender, pensar que estudar a morte te enriquece, te abastece, assim, você sai com mais ânimo, né, de viver, de conquistar a vida.
depois que você pensa na morte. Mesmo que ela seja uma morte absoluta, como a do Bandeira lá, aquele aniquilamento total da consciência. Que é uma possibilidade, a gente não pode... Talvez, assim, os sinais que o inconsciente passa, talvez não fale sobre essa aniquilação total. Dá indícios de que existe algo além, que não é uma destruição total. Mas eu acho que não importa, o ego sempre vai sentir como uma aniquilação total. Por mais que a gente tenha essa capacidade de entender a morte de um ente querido, de alguém que seja muito importante, ela é devastadora, né? Ela é sempre devastadora para a nossa consciência. Mas gera transformação. Nosso grande vilão, então, é o ego. Não é que seja o grande vilão. Ele é um... Porque, na verdade, é ele que tem que decidir. Ele é o protagonista, né? Então, ele pode ser o grande vilão, mas ele não precisa ser. Não. Ele não precisa ser. Quando o ego aceita, né, ele não é uma resignação ao que acontece, mas é um sim, né, que nem a Aniela falou, é um sim consciente para esse caminho. Então, ele participa. E aí ele se torna um protagonista, ele se torna um herói mesmo na história. Sim. A Bem-vinda levantou a mão, Bem-vinda? Obrigada. Obrigado, você, Dani. Lugar, acho que queria dar os parabéns pela tua apresentação, que foi ótima. E ficam umas duas imagens como começaste esta apresentação. A da criança e do idoso a morrer no meio dos aparelhos. Porque quando nós temos consciência da morte muito cedo, temos possibilidades de trabalhar as sombras ao longo da vida. E isso é um caminho que nos vai dando liberdade. E não esperar pelo momento da finitude e entregar a vida nas mãos de terceiros. Porque nem sabemos o que queremos nessa altura. Porque estamos tão inconscientes, só pensamos naquilo que não fizemos, que não vivemos. Lá são as crianças eternas que morrem, porque no fundo querem resolver aquilo que não tiveram consciência durante a vida. E eu acho que isto é algo muito importante, que eu olho para esta sessão que tu tiveste, o quanto é importante a morte na vida. A morte na vida é algo que nos traz uns saltos quânticos. Exatamente. E fico por aqui, e parabéns. Obrigado. Entendendo que você falou da criança e a importância da criança entender isso. Às vezes a gente tenta poupar, falar que aconteceu, a mamãe virou estrela, né? A mamãe foi para o céu. E aí tem relatos assim de que a criança está no avião e ela está olhando as nuvens e está tentando enxergar a mãe dela, porque a mãe está no céu, né? Ela não entendeu ainda que foi algo que aconteceu irremediável, que não vai voltar. Isso é muito bom. Aquele poema que leste da vida começar com uma cruz e acabar numa estrela é muito bom. Porque, em geral, começa ao contrário. Cá no Ocidente, pelo menos, não é? Começa ao contrário. Nós festejamos muito a vida e não damos muito valor à morte. E daí sermos apanhados numa pandemia em quando a morte surge aos montes, e se entregou a vida na mão dos médicos e eles tomaram consciência de que não tinham esse poder. Ao passo que porque o poder não estava na mão deles, não estava nas máquinas, simplesmente isso. E eu acho que foi isso que esta pandemia veio mostrar. Porque se nós olhássemos para a Primeira e a Segunda Guerra, e estou a falar aqui na Europa, em que as mortes também foram assim aos montes e houve aqueles funerais em vala comum, eu nunca esperei assistir a isso no século XXI.
não é? É algo que a morte está presente e o quanto nós nos esquecemos da morte. Mas agora também se vive, pelo menos cá na Europa, um outro ponto, é que a morte acontece, mas não há o culto da morte, não há o despedir, não há os rituais da morte, porque a pandemia deixou isso, não é? E é necessário, há coisas que têm que desaparecer, mas há outras que é necessário tomar consciência delas também. Que é necessário esse culto da morte, é necessário preparar a alma para partir, é necessário nós prepararmos a nós próprios para partir, porque eu não tenho que pensar só na morte do outro, eu tenho que pensar na minha. E a minha morte não é só saber como é que a roupa que vou vestir, qual é o tipo de caixão, se quero ser cremada, se quero ser enterrada, não. É preparar o meu espírito para essa finitude. E eu acho que pensar na morte, nestes termos, para mim, tem muito significado. Tem. Sim. Desculpa. Talvez na pandemia a gente tenha encontrado, assim, um escancaramento da morte, né? Então, talvez, será que a gente pode pensar que ela foi relegada a um lugar tão sombrio, tão inconsciente, que os mortos precisavam aparecer nas ruas, né? Precisavam ser jogados aos montes, precisavam ser enterrados em covas rasas e coletivas, para a gente olhar para isso, né? Como se a gente tivesse que, como se nós fôssemos forçados coletivamente a olhar para esse lado tão importante que foi negado, né? Eu acho que, em parte, foi isso que aconteceu, né? E sobre a questão das crianças, muitas vezes a gente perde oportunidades de educar para a morte. Então, uma criança que perde um pet e se sente triste, por mais insignificante que possa parecer, às vezes a criança chora pela morte de uma joaninha, né? E aí você fala, isso é besteira, né? Tem tantas joaninhas por aí, né? Mas aquela é uma perda da criança. E aí, se você não enxerga isso como importante, né, de ensinar para ela o que faz quando a joaninha morre, o que a gente faz? A gente joga fora, a gente amassa, joga na privada, ou a gente faz alguma coisa com isso? A gente enterra, a gente lembra da joaninha, né? É uma oportunidade da criança já vivenciar isso. Então, esses lutos também são invisíveis, o luto da criança é um luto invisível. E que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito, Felipe, perfeito. Felipe, contatos, quem quiser entrar em contato com você para trabalhos com enneagrama, psicoterapia, palestras, cursos, através do Instagram, WhatsApp, qual é o contato? Eu tenho meus contatos do WhatsApp, eu posso mandar para vocês. E tem o Instagram também, eu posso colocar. Vou colocar aqui no chat, meu contato. O WhatsApp e o Instagram é o @atravesse a vida. Vou colocar aqui também. Se quiserem, já me seguem lá no chat. @atravesse a vida. Perfeito, Felipe. Muito obrigado, cara, mais uma vez. E até a próxima oportunidade, né? Obrigado. Foi muito bom, prazer estar aqui com vocês, com pessoas assim tão queridas. Foi muito rico, né, nossa partilha aqui. Com certeza, foi sim. Muito bom mesmo. Gratidão, Felipe. Obrigado, gratidão. A gente vai seguir aqui a gravação, que a gente vai de imediato já seguir com a aula, né, da capacitação. Aqueles que quiserem continuar, podem continuar à vontade. Quem tiver que sair, né, forte abraço e até a próxima oportunidade. Só 5 minutinhos de intervalo, daqui a pouco a gente volta com a aula, tá? Então, forte abraço a todos aí.
Prontinho, pessoal. Não sei se já Professor? podemos começar. Opa, Alessandro. Posso te dar uma sugestão? Claro. Encerra essa gravação e começa outra, porque quando vocês forem postar o vídeo, não fica. Ah, perfeito. Então, deixa eu encerrar aqui, então.